Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do petróglifo do Homem Agachado, ou Squatterman, como é conhecido. Squatterman, eu sei que parece um criptídeo, mas não é um criptídeo. Dessa vez é a respeito de uma pintura rupestre que se repete em todos os continentes num certo período de tempo e que foi feita por povos que não teriam contato entre si, mas ainda assim desenvolveram a mesma pintura. Isso seria, na hipótese que a gente vai estudar hoje, por causa de um fenômeno cataclísmico no qual uma aurora se formou em decorrência de uma coluna de plasma que englobou tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Então, uma pintura rupestre conhecida como Squatterman, o homem agachado, mostra um homem com os braços e pernas em ângulos retos, conforme você vê nessas várias imagens aqui. Aqui a gente tem algumas versões que são tanto diferentes, né? Esse cara aqui, por exemplo, tem, além das pernas, duas pernas adicionais e mais os braços. Esse aqui tem uma cabeça de pato, mas os gerais são esses aqui. Então, nós temos um homem agachado, com os braços e as pernas em ângulos retos, que aparece há alguns milhares de anos no mundo todo, sempre apontadas para o norte, em locais protegidos como cavernas, então desaparece da história. Descobriu-se que uma aurora causada por uma descarga plasmática que você vê aqui possui a mesma forma, sugerindo que o mundo passou por um evento cataclísmico em que essa aurora aqui ficou globalmente visível e, portanto, as pessoas reproduziram esse tipo de desenho. A gente fica aqui a história por conta do MRU. Eu acho que esse site eu já conheço faz um tempo, é aquele Mysteries Unresolved, se eu não me engano, que a gente pegava bastante conteúdo aqui há um bom tempo. Eles propagam uma grande dose de desinformação. Tem algumas notícias que são ok, mas tem muita desinformação aqui. Eu acho que eles só deram uma repaginada porque o layout aqui me parece familiar. Mas vamos lá, o homem agachado é um símbolo que pode ser visto em todas as culturas antigas e é muitas vezes considerado uma versão distorcida do corpo humano. Esse símbolo é um arquétipo, e cada cultura diferente tinha sua própria maneira de ilustrá-lo, perdão. O fato interessante é que todas as civilizações começaram a usar esse símbolo mais ou menos na mesma época, o que resultou em especulações de que todas as culturas antigas se comunicavam entre si, ou que todas as civilizações foram inspiradas pelo mesmo evento que provavelmente aconteceu no céu. O símbolo pode ser visto na Austrália, norte da Europa, África e até em Malta. Até em Malta. Não sei porque o que teria de especial em Malta, mas ok. Todas as ilustrações são incrivelmente semelhantes entre si, e se um evento cósmico foi a razão para isso, então tal evento deve ter sido de grande importância, já que todas decidiram guardar uma memória visual dele para gerações futuras. Um grupo de cientistas estudou mais de 100 mil petróglifos que ilustram o homem agachado. Eles foram mapeados com um GPS que determinava a direção que eles estavam enfrentando. Ficou claro que eles estavam enfrentando um ponto no céu acima do hemisfério sul. Aí aqui a gente já tem uma versão contraditória com o que a gente vê em outros lugares, que é apontando para o norte. Mas, ok. O Anthony Peratt, um dos maiores especialistas em pesquisa de descarga de plasma, notou formas que já havia visto antes. Depois disso, ele conduziu vários estudos de campo e chegou à conclusão de que as civilizações antigas testemunharam uma descarga de plasma de alta energia incrivelmente poderosa, que poderia ter sido observada na atmosfera a olho nu. Eles também notaram que civilizações antigas de repente pararam de desenhar pinturas coloridas e começaram a criar ilustrações surreais. Perá não foi o único cientista a estudar o homem agachado, e todos chegaram à conclusão de que a maioria dos petróglifos foi criada em lugares semelhantes, rochas protegidas por uma cadeia de montanhas próximas. Se os povos antigos realmente observaram uma descarga de plasma na atmosfera, então é inteiramente possível que a radiação síncrotron, emissão, pudesse ter sido liberada e poderia ter sido mortal para qualquer um que estivesse a céu aberto. É isso que conta a nossa história. Os petróglifos realmente existem no mundo todo? A origem dessa afirmação são memes que você encontra no Facebook, mas tirando os memes, a gente tem que analisar a afirmação na sua forma mais complexa, e não os memes no Facebook. A gente vai encontrar um artigo aqui chamado Características da ocorrência de uma aurora de alta corrente orientada no eixo Z, como registrada na antiguidade. Tá aqui o artigo no SciHub. Eu tenho ele baixado, se ele não carregar não é problema. E no artigo argumenta-se que esses petróglifos representando o homem agachado aparecem no mundo todo. E aí nós temos aqui essa imagem. A versão do artigo, que ainda não carregou, está em preto e branco. Mas eu peguei aqui uma versão colorida que eu encontrei dessa vez no Facebook, e é idêntica, só é colorida, e coloquei aqui em cima. Então, em primeiro lugar aqui, a gente elimina alguns deles, tá? Isso aqui é claramente uma tartaruga. Isso aqui não tem a mínima ideia do que é, mas certamente não é a mesma coisa. Aliás, ele tem uma ereção, conforme você pode perceber. Esse aqui não dá pra ver, simplesmente não dá pra dizer o que é. E os demais a gente pode manter que eles são razoavelmente compreensíveis.
Esse aqui também tem uma ereção, esse aqui também. E o da Venezuela também não dá para ver. Agora, o primeiro problema nesse argumento é que ele varia o nível de especificidade. Ele cita desde uma formação geológica, Canyon de Shelly, então beleza, Canyon de Shelly, até um continente todo, por exemplo, África. Se eu tenho Canyon de Shelly, eu consigo perfeitamente chegar lá no Canyon de Shelly e descobrir em que momento essa pintura rupestre foi feita. Não é problema nenhum. Agora, África não significa absolutamente nada. A África é gigante. Eu vou chegar na África e falar onde que isso foi feito. Os caras vão me dizer, sei lá. Eu não sei nem onde foi feito, quanto mais eu vou saber quando foi feito. Pode ter sido no Sudão, no Congo, na África do Sul, no Egito, tudo isso é África. Então, é genérico demais. Em alguns casos ele cita Brasil, essa aqui a gente vai abordar uma bem semelhante a essa da Colômbia, eu não fui capaz de localizar a original, porque tem mais esse detalhe. Fazer busca reversa nas imagens não produz resultado nenhum. Isso era um dos motivos pelos quais eu fiquei tanto tempo travado nessa investigação. Aqui, não carregou. Ok. Eu fiquei tanto tempo travado nessa investigação, porque eu não sabia por onde começar a fazer. O autor ainda mistura a forma dos seres, como eu disse, tem a tartaruga de British Columbia, tem o da Suécia que não tem pernas, mas tem uma ereção, o do Uzbequistão que é invisível e o da Suíça que é claramente uma pessoa comum. O da Suíça eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês naquela hora, mas o da Suíça aparece aqui. E aqui nós temos simplesmente uma pessoa comum com braços e pernas, não tem nada demais nela. Então também ele está exagerando. E a aurora que o autor quer associar é essa aqui. Ela tem a forma de um filamento vertical com duas taças em orientações invertidas em cada topo e um touro no meio, com regiões de destaque nos extremos do touro. Aqui, para eu te explicar o que é um touro, a gente vai precisar do artigo original, que por sorte eu já tenho baixado. Então, ele faz aqui várias simulações de computador. Ele mostra a versão 3D. Então, aqui você consegue ver as taças, aqui você vê o touro. Tem a mesma forma de um donut, que são aqueles biscoitos que tem uma rosca e um furo no meio. Então, é basicamente isso. Como eu disse, é impossível confirmar precisamente a afirmação do autor porque falta localização das pinturas em termos de onde elas estão. Tudo que o autor cita é uma lista de países, pessoas que têm acesso às coleções de petróglifos ou que vivem próximos deles e duas fontes. A primeira fonte é marcada como 51 aqui, é da Austrália, está disponível nesse link, e a segunda, marcada como 52, é da Ásia Central. A gente vai usar um método diferente para checar se isso acontece. A gente vai escolher livros de pinturas rupestres em 6 regiões: América do Norte, América do Sul, Oceania, Europa, Ásia e África. E a gente também vai fazer busca reversa nas imagens apresentadas pelo autor para tentar localizar, ou ao menos localizar imagens semelhantes que atendam ao nosso critério, porque o Yandex funciona muito bem nesse sentido. Nosso critério, por sua vez, vai ser mais restrito. A gente não vai pegar imagem de tartaruga e jogar no meio. A gente está interessado em todas as figuras nas quais os braços e pernas formem ângulos retos, seja para cima ou para baixo, com ou sem pontos do lado. Nosso método de catálogo se baseia nessa primeira tabela, que tem cores. Então eu coloquei aqui uma, sei lá que tom é esse, um marrom para a América do Norte, um verde para a Latina, um cinza para a África, um amarelo para a Ásia, um roxo, rosa para a Europa e um azul para a Oceania. E depois eu coloquei aqui as fontes para cada imagem que a gente achou. Então, para ficar mais detalhado, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem. Essa aqui é a imagem número 1. Ela tem braços e pernas para baixo, ângulos retos, e ela foi retirada dessa fonte aqui, que é um livro no arquivo da internet, onde então você pode emprestar o livro. E aí você pode descobrir de onde é a imagem, quando ela foi feita e assim por diante. Tem todas as informações aqui. Então, isso sim é checável e não o que o autor fez. Eu encontrei ao todo 11 imagens que satisfazem essa condição. A maioria delas está na América do Norte. São essas aqui. Então, primeiro eu já mostrei. Essa aqui, braços e pernas de orientações diferentes. Nós temos então esse círculo no meio. Aqui estão em orientações diferentes, mas aqui nós temos 6 membros ao invés de 4. Esse aqui está na Ásia, então nós temos 2 para cima e 2 para baixo, e mais uma vez uma ereção. Esse aqui está na Colômbia, se eu não me engano. Esse aqui também é na América do Norte, América do Norte. Esse aqui está na Austrália, ele também tem uma ereção. Esse aqui está na Ásia, esse aqui também está na Ásia, e esse aqui também está na América do Norte.
A informação de que todas as pinturas são alinhadas para o norte ou para o hemisfério sul é falsa. Nem o autor original, nesse artigo aqui, nem as confirmações independentes que a gente fez apontam para esse detalhe. Tem várias pinturas aqui que não estão alinhadas para nenhum desses dois pontos, elas não estão alinhadas particularmente para nenhum ponto. A informação de que todas elas foram encontradas em cavernas e lugares protegidos é provavelmente verdadeira, mas é viés de sobrevivente. Esses locais são protegidos, não estão expostos aos elementos e, portanto, as pinturas se preservam nesses locais e não em outros. A informação de que é perto de cadeias montanhosas também faz sentido, porque é justamente aí que você costuma ter cavernas, justamente em regiões montanhosas que cavernas costumam existir. A informação de que há 100 mil petróglifos catalogados mostrando o homem agachado parece ser falsa. Ela não é sustentada pelo autor original, nem por nenhuma base de dados disponível. Se você pesquisar aqui por Thousands, você vai ver que ele afirma que ele juntou dezenas de milhares de fotografias de petroglifos, mas não é informado, ou petróglifos, perdão, às vezes eu troco o lugar do acento, mas não é informado se são petróglifos que contêm essa forma do homem agachado, se são qualquer tipo de petróglifo, e daí ele separou os que contêm o homem agachado. Ele sequer fornece endereço para essa base de dados que possa ser acessada. Não tem absolutamente nada aqui que permita a gente checar, afinal de contas, esses petróglifos e assim por diante. Aqui ele comete o mesmo erro, mais uma vez, citando simplesmente lugares genéricos demais para que a gente faça qualquer tipo de verificação. Assim, a gente foi capaz de checar que o dito petróglifo aparece em 4 regiões, com exceção da África e da Europa. Eu não achei ocorrências na África e na Europa. Talvez existam, mas eu não encontrei. E ainda assim, isso é suficiente para constatar que ou essas instâncias saíram de forma independente, ou saíram como consequência de um fenômeno que todos esses povos tinham acesso. Nas próximas sessões, a gente vai tentar descobrir qual explicação faz mais sentido. Em primeiro lugar, qual é a época e o contexto de cada pintura? Agora que a gente sabe a fonte das pinturas que nós achamos, porque aqui ele achou realmente um mistério, não dá para saber. Se eu mostrar isso aqui, eu até tentei, eu mandei e-mail para várias instituições que trabalham com pintura rupestre, não tive muito sucesso em localizar essas imagens, então não dá para fazer muita coisa, mas aqui dá. A gente pode descobrir de condelação. Eu vou nesse momento abrir, fiz besteira, ok, deixa eu fechar. Pronto. Eu vou nesse momento abrir 2 instâncias do mesmo PDF para a gente poder colocar lado a lado aqui as imagens. Então a primeira imagem, essa aqui, ela é de 1400 a 1800 a.C. O contexto dela é caça. Você vê que nós temos aqui animais, você vê que nós temos uma figura antropomórfica, então parece ser ou alguém com chifres ou alguém usando um capacete de chifres, e a pessoa está empunhando aqui uma arma, conforme você pode perceber. A segunda figura é de 300 a 1500. Ela traz aves, então ela aparece num contexto em que nós temos uma cabeça e pés de ave, com 3 dedos, conforme você pode perceber. Então é uma mescla. A terceira figura, essa aqui, é de 600 a 1300. Ela traz animais e xamanismo. São rituais envolvendo animais representados. Você pode não ver aqui, mas se você pesquisar lá pelo livro, você vai ver as outras imagens que aparecem na mesma rocha. E aí você chega nessa conclusão. A quarta é de 8.000 a 6.000 a.C. Ela traz virilidade, porque tem uma ereção visível. A quinta, que é a versão da Colômbia, ela é de 1000 a.C. até o ano 1000. Ela traz espirais e arranjos geométricos. A sexta, essa aqui, ela traz virilidade, mais uma vez. A sétima, e também a 11ª, elas são da mesma região. Elas não têm um contexto determinado, além de contextos geométricos, conforme você pode perceber aqui. Além disso, não tem nada mais que a gente consegue deduzir. Elas são do ano 0 até o ano 1000. A oitava é de 4.000 a.C. até 2.000 a.C. O contexto é outras pessoas e virilidade também, porque nós temos genitais visíveis. A nona é de 2.000 até 1.000 a.C. e traz outras pessoas. Nós temos outras figuras humanoides no meio. A décima é de 15.000 a.C. e o contexto é ritualístico. Nós temos outras pessoas aqui em poses que indicam uma congregação. Então, em termos de época, a gente pode verificar que o que foi dito no começo não faz sentido nenhum. Algumas pinturas são feitas de forma posterior à invenção da escrita e até mesmo das grandes cidades europeias. Por exemplo, essa aqui, a pintura 3, que é de 600 a 1300.
Então, nessa época, você já tinha escrita. Se esses povos estivessem vendo uma imensa descarga de plasma na atmosfera, eles certamente, aqueles com escrita, seriam capazes de registrar esse fenômeno, mas não registraram. Além disso, a gente verifica que é falso que essas pinturas tenham surgido e desaparecido simultaneamente. Elas aparecem aqui em vários momentos da história, em vários contextos diferentes, principalmente, como eu disse, em várias épocas diferentes. Em termos de contexto, elas quase sempre estão associadas a outras figuras do cotidiano e não ao céu, o que nos leva a tender para uma interpretação humanoide e não celestial. Tem uma coisinha chamada núcleo de gelo. Isso parece relevante, mas é muito importante. Eles são cilindros de gelo que você obtém quando você pega uma broca oca e aí você vai girando ela para inserir em alguma camada profunda de gelo, seja no Ártico, seja na Antártida ou em montanhas. Elas são um registro importante do passado da Terra porque retém dados moleculares do ambiente na respectiva camada. Então, cada ponto aqui desse cilindro de gelo é uma camada geológica. E aí você consegue descobrir isótopos, consegue descobrir precipitação de partículas, uma série de coisas. Isso é muito interessante. Em um plasma, partículas de gás são ionizadas a ponto de perder elétrons e uma descarga plasmática dessas proporções que vai ser vista por pessoas do mundo todo, certamente produziria registros bem contundentes em núcleos de gelo, com proporções muito anormais de isótopos e elementos decorrentes do bombardeamento de núcleos atômicos e elétrons que levam à formação de novos elementos. Porém, você não encontra registro do tipo em núcleo de gelo. Claro, tem evidências de tempestade solar em núcleo de gelo, tem evidência de reversão de campo magnético em núcleo de gelo, mas não tem nada que aponte para uma aurora desse tamanho que vários povos em locais totalmente diferentes do mundo conseguem ver e que pega os dois polos da Terra como tem que ser para você conseguir ver tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, que é o que o autor afirma, porque coloca a Austrália e coloca a América do Norte já é suficiente para estar, portanto, nos dois polos. Então, os registros dos núcleos de gelo não indicam que essa descarga plasmática aconteceu. E tem outros petróglifos humanoides que aparecem ao redor do mundo, agora a gente tem que usar um pouquinho de lógica. Se um povo produz figuras com apenas um desses elementos, então círculo e braço ou perna em ângulo reto, ele também é capaz de mesclar essas duas e produzir uma figura completa, com os três elementos juntos, círculos e braços e pernas em ângulos retos. Portanto, aquelas figuras que a gente viu. Logo, ou cada elemento individual implica na presença de um fenômeno celeste, e aí você tem mais três fenômenos celestes distintos, ou cada fenômeno individual pode ser obtido sem fenômenos celestes. Então, se você tem círculo e você tem braço ou perna, você não tem um fenômeno celeste. Então, a questão é que realmente nós temos duas opções. Se existem pinturas com cada elemento individual numa cultura, então ou a gente precisa encontrar fenômenos celestes que as expliquem, ou aceitar que elas existem sem fenômenos celestes. E a questão é que nós não sabemos de fenômenos celestes que expliquem cada um desses elementos de forma individual. Por isso, essa asserção lógica que eu fiz aqui. Então a gente fica com ela, que é a segunda opção. Se a gente é capaz de provar que essas culturas desenvolveram independentemente os elementos individuais, então a gente é capaz de provar que essas culturas desenvolveram a figura completa sem fenômenos celestes. É uma consequência lógica. Se isso aqui produz uma figura completa, isso aqui implica em não haverem fenômenos celestes. Se não há fenômenos celestes, portanto há uma figura completa. Mais uma vez, a gente vai usar a mesma tabela de cores que vocês já viram, a tabela de fontes, que dessa vez é bem maior, e aqui nós temos os petróglifos que eu localizei usando as mesmas táticas. Então aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês. Nós temos casos em que esse aqui nós temos círculos, aqui nós temos os braços em ângulo reto, braço em ângulo reto, braço em ângulo reto, mais braço em ângulo reto, braço em ângulo reto, braço em ângulo reto, braço em ângulo reto. Perceba as cores também, América do Norte, agora passamos para a América Latina, com o mesmo tipo de forma. Aqui nós temos círculo também, mais uma vez braço em ângulo reto. E agora passamos para a África, mesma situação, mais um cara com uma ereção. Boa parte do meu trabalho envolveu olhar para ereções e pinturas rupestres, ossos do ofício. Aqui nós temos então também, mais uma vez, outras situações do tipo, com braços para baixo. Aqui nós temos, isso aqui é importante, nós temos os pontos. E aqui nós temos um detalhe que é omitido pelo autor, que é os pontos vêm da cabeça, eles parecem brincos ou algum tipo de adereço usado na cabeça, e não exatamente dois pontos como no Taurus lá, que aparece na Aurora. Aqui nós temos então mais algumas versões, e aqui nós temos uma em que as pernas possuem ângulos retos e
outra ereção, como você já deve imaginar. Assim a gente verifica que esses povos chegaram de forma independente a construções que permitem produzir o homem agachado e que não há fenômeno celeste que justifique essas construções sendo oriundas de uma observação no céu. Portanto, não é necessário um fenômeno celeste para justificar a construção do homem agachado por múltiplos povos em continentes diferentes. Mas qual fenômeno justifica a aparição desse tipo de desenho em vários povos, em épocas e continentes diferentes? De fato, eu tenho que admitir, tem algo que os humanos do mundo todo, em todas as épocas, foram expostos. Outros seres humanos. Desenhar humanos em poses diferentes é justamente o que foi realizado. Essa pose é bem famosa, é chamada de pose da deusa no yoga. E não é difícil imaginar que ao menos um humano primitivo em cada continente tenha visto outro humano fazendo essa pose por qualquer motivo e desenhado esse negócio em uma caverna em algum momento que deu no que vocês veem hoje. Então, isso aqui são humanos desenhando outros humanos. Por que você precisa de uma aurora humanoide no céu que traz implicações que você não confirma na vida real quando você tem pessoas que realmente têm aquela forma e são mais que suficientes para explicar? Tá aqui, eu acabei de mostrar para você uma pessoa fazendo a pose que é idêntica à pose que a gente estudou mais cedo. E o que dizer das formas abstratas? Ele também faz aqui experimentos de simulações também, e chega em petróglifos que são parecidos. Então nós temos aqui em formato de olho, petróglifos em formato de olho, aqui os rabiscos, aqui círculos e aqui as cruzes. É fato que esses símbolos geométricos são achados no mundo todo. Esse infográfico aqui é muito interessante e mostra símbolos achados aqui em cada região que foi estudado. O cruciforme, por exemplo, está em 13% dos locais. Agora, alguns são básicos demais e são produzidos de forma meio que imediata por qualquer pessoa com capacidade de desenhar. Cruzar duas linhas concorrentes é uma coisa muito simples de fazer e não significa necessariamente que eles estão vendo um fenômeno magnético no céu. Isso é uma conclusão um tanto exagerada e tem muita inspiração na natureza. Por exemplo, espiral pode ser explicada por uma centopeia, um milípede que faz esse tipo aqui de espiral. Isso aqui, olho de coruja, é bem semelhante com o que você vê aqui. Então, por que você precisa de uma aurora quando você tem uma coruja que faz exatamente isso? Pontos são pedras redondas. Essas ramificações elétricas, que é o que acontece quando você... Isso é extremamente perigoso, não faça. Mas quando você pega uma madeira, molha ela e coloca dois polos de alta tensão em cada extremidade, você vê umas ramificações se formando. Você não precisa disso, você tem árvore para explicar. E claro, a forma serpentiforme, como o próprio nome diz, vem de serpente. Então não é preciso recorrer a uma descarga plasmática vista globalmente para explicar essas reproduções. E o povo Dogon tem um simbolismo para o homem agachado. O povo Dogon ficou bem conhecido no século passado por supostamente ter um conhecimento astronômico que só poderia ser explicado pelo contato com outros povos alienígenas, provavelmente. Esse conhecimento seria de que Sírios, na verdade, são mais de uma estrela, um sistema binário ou ternário, que Saturno tem anéis, luas e que Júpiter tem luas. Pesquisas recentes falharam em reproduzir o que a publicação original descobriu e encontraram resultados contraditórios, mas isso é assunto para outro vídeo. A pintura do povo Dogon não inclui o homem agachado, mas tem um adereço chamado de máscara Kanaga, que inclui. Essa máscara faz referência às mãos do deus Ama, que é o criador do mundo e a estrutura do universo. A barra superior representa o céu, e inferior representa a terra, e essa máscara então é usada pelos membros do povo Dogon em rituais funerários. Não tem evidências de que o símbolo seja remanescente de uma aurora visível em toda a Terra. Eu não fui capaz de localizar nada do tipo, mas eu admito que eu senti uma falta de estudos a respeito da origem desse símbolo, dessa máscara em particular. A partir de que época essa máscara é encontrada, em que momento ela foi produzida pela primeira vez, quais são os registros mais antigos e assim por diante. Tem uma carência de estudos sobre isso. Agora, a aurora que o autor cita sequer é possível. Ele é uma instabilidade plasmática que pode ser reproduzida em laboratório em decorrência de uma coluna de plasma. Então nós temos a Terra aqui, ela é redonda, como você deve saber, e nós temos então uma coluna de plasma nos dois polos, e essa coluna de plasma forma uma instabilidade que dá essa aparência aqui do homem agachado. Para que esse fenômeno seja visível em ambos os hemisférios, portanto, para que os povos na Austrália e na América do Norte se reproduzam, tem que ambos os polos terrestres fossem bombardeados por essa coluna de plasma. O autor sugere que uma atividade solar 1 ou 2 ordens de magnitude superior ao usual seria suficiente para produzir esse efeito. Mas o autor não especifica qual aspecto do vento solar teria aumentado em 1 ou 2 ordens de magnitude. A gente sabe que durante o evento de Carrington, que
produziu aurora em baixas latitudes e causou uma atividade geomagnética várias ordens de magnitude acima do normal. Mas ele não provocou essa forma de aurora porque foi observado pelas pessoas em 1859. Então seria basicamente isso aqui: um vento solar muito forte bombardeia com uma coluna de plasma os dois polos e com isso nós temos aquela forma ali. A gente sequer sabe quanto de energia seria necessário para produzir isso e se um vento solar seria capaz de produzir um negócio desse sem causar um cataclisma global. As dinâmicas planetárias, para quem supõe um alinhamento planetário, é besteira. Você consegue calcular retroativamente as dinâmicas planetárias e a gente sabe que nenhum tipo de alinhamento planetário que já foi produzido é capaz de resultar numa coluna de plasma. Especialmente porque os planetas estão a milhões de quilômetros de distância e isso não produz coluna de plasma. Assim a gente pode concluir que o símbolo do homem agachado não representa uma descarga plasmática que ocorreu na Terra há milhões de anos, não representa uma descarga plasmática que ocorreu na Terra há milhares de anos, mas sim um símbolo obtido de forma independente por vários povos a partir de algo que todos eles tinham acesso, que é o corpo humano. São poucas as ocorrências do símbolo, não são 100 mil como é afirmado. É falso que ele sempre aponta para o norte ou para o sul, e de fato é encontrado majoritariamente em cavernas, que são regiões montanhosas, assim como a maioria das pinturas rupestres. Não tem nenhuma novidade aí. Porém, eles datam de épocas em que a escrita e até mesmo grandes cidades europeias já existiam, e portanto esse fenômeno certamente seria registrado pelo homem. Um deles, como a gente viu, foi feito na Idade Média, e a gente não tem registro disso. Por outro lado, são muitas as ocorrências dos símbolos parciais, que não são justificados por nenhum fenômeno celeste. Isso indica que o símbolo original pode ser simplesmente construído a partir dos símbolos parciais ou do próprio corpo humano, já que os símbolos parciais surgiram de forma independente a partir do corpo humano. A aurora que o autor descreve não possui pressuposto científico conhecido para ocorrer no planeta Terra, e as condições do espaço não são as mesmas que um laboratório capaz de produzir uma coluna plasmática possui. Isso obviamente não quer dizer que os humanos primitivos não registravam nada que ocorria no céu. Tem várias pinturas representando Sol e Lua e outras que provavelmente representam auroras, cometas, explosões de supernovas. Valeu por você que assistiu ao vídeo, em breve a gente vê.